A série Literatura Hoje, do portal Entre Textos, recebe como convidado o escritor Enéas Barros. Enéas tem produzido, ao longo das últimas décadas, uma literatura que se constitui como um sucesso em termos editoriais, que se constitui um sucesso junto ao público que o tem acolhido, de tal maneira que os seus romances, principalmente, estão entre os livros mais lidos do Piauí nas últimas décadas. Enéas, é uma satisfação conversar com você, e antes de nós passearmos, conhecermos sua trajetória e passearmos pelas suas obras, pelo conjunto de obras, eu gostaria de, inicialmente, me ater ao modo de escritura de sua produção literária. Os romances históricos tiveram uma grande acolhida de 1990 para cá, e a sua produção se constitui, em termos de literatura, principalmente de romances históricos. O que faz com que esses romances, na sua leitura, sejam um sucesso junto aos leitores? Ok, boa noite. Obrigado aí pela introdução. Veja, eu nunca gostei de escrever muito assim a respeito do presente. O passado me fascina, até como minha própria vida, né? O passado me fascina. E quando eu encontro assim uma temática que me leve a uma curiosidade, às vezes é uma conversa que eu estou tendo com alguém, alguma coisa assim, dá aquele estalo, né? Eu vou pesquisar a respeito daquilo. E eu percebi também que o leitor, ele se identifica muito com casos que ele conheça, ou que ele já tenha ouvido falar. Foi assim que eu fiz, por exemplo, Parabellum, que é um livro que trata do assassinato do motorista Gregório, que todo mundo conhece em Teresina. Então teve uma aceitação muito boa. Da mesma forma, o 1550, com aquele caso que aconteceu na cidade de Floriana, as pessoas também se identificam. Mesma coisa com o Turco e o Cinzelador, que se passa na época da construção da igreja de São Benedito. Então, são situações históricas que as pessoas estão a par. E aí eu sempre tive essa curiosidade de buscar temas do passado, de 100, 200, 300 anos atrás, até mais, como agora recentemente escrevi um romance que se passa em Lisboa no século XVI, e o de Esperança, que se passa aqui na região do Piauí no século XVIII. Então, o passado me fascina. Por isso que, às vezes, surge um estalo, já tem gente me sugerindo que essa parte de Esperança se transforme numa série, as pessoas já querem avançar um pouco mais para saber o que vem pela frente. Então, eu estou agora, nesse momento, Dilson, numa espécie de limbo literário, como eu costumo chamar. É esse momento entre você concluir uma obra e esperar o tema da próxima. Você acredita que em todos esses temas que motivam a sua escritura literária, eu vou pontuar aqui, né, o assassinato do motorista Gregório, o fim trágico do cinzelador e de toda a circunstância que o envolveu, das portas da igreja São Benedito, e outros, você acredita que o elemento, o que o leitor espera efetivamente, é de entrar em contato com outras versões que vão para além da versão oficial? Esse seria um elemento que faz com que esses textos, em geral, sejam sempre um sucesso de acolhimento? Não resta dúvida, porque eu costumo dizer que a minha ficção ela entra onde eu não consegui encontrar o fato histórico, compreendeu? E muitos dos personagens de ficção que eu criei, eles são personagens que acompanham a história, eles vivem paralelo à história. Eles não atrapalham o fato histórico, né? Eles apenas, por exemplo, eu consigo criar diálogos baseado nos acontecimentos históricos. Então não é ficção pura. Fazer ficção pura eu acho muito difícil,
Porque você inventar uma história do nada e você conseguir sustentar aquilo tudo, personagem com suas idades, seus tipos e tudo, eu acho muito difícil. Então, eu prefiro sempre ter uma referência histórica, porque eu gosto de começar a ler sobre história. Então, era até uma dica que eu daria, que é exatamente isso. Se você quiser escrever um livro, quiser escrever uma história, você precisa ter uma pesquisa muito intensa sobre o tema que você quer, que você escolhe. Porque quando você começa a escrever, a história flui com mais naturalidade, porque você tem um pouco de conhecimento sobre o assunto que você escolheu para narrar. Eu lhe pergunto, onde entra nessas suas narrativas a memória afetiva? A memória A afetiva? memória afetiva. Você está falando da pesquisa histórica, né? De tempo, de personalidades, né? Mas esses fatos todos são filtrados pela sua memória afetiva, pelas suas percepções, né? Então, onde entra para o escritor Enéas Barros a memória afetiva nessa, que não é um reconto, na verdade, você não está recontando, você está inserindo aí um narrador, e esse narrador, naturalmente, ele faz um recorte, né, e vai contar o seu modo. A maneira como faria também, naturalmente, que um jornalista, é claro, que numa outra esfera, lidando com aquilo que nós chamamos de verdade, entre aspas, né? Com a versão lá do fato. Mas na literatura é diferente, porque na literatura nós temos aí a inserção, né, da memória afetiva. E aí entra a sua memória afetiva também. Então, qual é o lugar, né, da sua memória ou dos aspectos que se relacionam com ela, das suas percepções? Eu vou falar, para além da memória, eu vou falar também das percepções. Qual é o lugar da memória e das percepções nessa reescrita que você faz da história, que não é bem a história, né? A história é o ponto de partida para a sua criação, né? Então, onde é que entra tudo isso? Eu acho que uma coisa aí está um pouco amarrada com a outra, né? Porque um amigo meu leu um livro, um amigo que eu tenho em Brasília, leu um livro meu e disse: Enéas, você é um contador de história. Aí eu fui ver, será que o que é a diferença entre um romancista e um contador de história? Porque, veja, nos romances que eu conheço, as pessoas, os escritores, eles contam assim, é quase uma atitude mental do personagem. O personagem vai pensando, o personagem ele evolui na história pelo pensamento. O personagem pensa muito as coisas que aconteceram no passado, no futuro, o que ele acha das coisas. E os meus livros não, os meus livros são assim. Por exemplo, se você sai da sala para o quintal, um personagem, no romance, esse personagem vai pensando na vida dele até chegar no quintal. No meu, não. O meu, ele encontra uma mesa no caminho, ele encontra um cachorro, ele abriu uma porta, sabe? Ele tem um acontecimento assim muito próximo da realidade, o que isso agrada. Eu tenho um grupo de leitores que se agradam muito desse tipo de coisa. Então, quando eu pego uma história dessa, é óbvio que você contar ela 100% pura, né, é uma coisa muito difícil. Eu não sou historiador. Quem conta a história precisa é o historiador. Ele estudou para os fatos para poder dar a sua contribuição no entendimento do que ele achou da história. Mas não, eu quando pego uma história dessa, eu vou começando a contar o fato, mas ele vai se desgarrando da realidade e enxertando personagens que vão compondo essa situação. Um dia eu estava dando uma palestra para um grupo de alunos no colégio e um aluno disse assim: aquele professor que está no Turco e o Cinzelador, tem impressão que ele é sua cabeça naquele professor. Eu digo, pronto, um aluno matou uma charada que eu procuro fazer sempre nos meus livros. Eu pego um personagem e coloco o pensamento meu nele. Aquilo que eu penso, as ideias que eu tenho a respeito da vida, das coisas, eu boto num determinado personagem e aquele personagem eu vou me identificando com ele. Então, uma coisa que me diziam muito é que os personagens dominam a história. Como é que um personagem pode dominar o criador dele, né? Mas isso acontece. Você está escrevendo aqui, o personagem ele empurra para um canto que você não quer ir. Isso aconteceu comigo, eu me lembro bem, até na Fuga do Florentino, em Parabelo, e quando ele vai chegando lá em Campo Maior, aí avista uma tendazinha onde tem um personagem lá tomando um café antes dele entrar ali no rumo de Castelo. Eu não queria que ele parasse ali, eu não queria que ele fosse por ali, mas o personagem estava caminhando para se encontrar com o outro
marcar uma determinada situação. Então, esse tipo de memória que você está falando aí, ele surge assim quase que embrionário com a outra situação mais real, para poder você até ficar em dúvida do que é ficção e o que é a realidade. Tem muita gente que diz para mim, onde é que está a ficção, onde é que está a realidade nas coisas que você escreve? Aí eu digo, eu não posso revelar também, porque aí vai virar um livro de história, né? É como o escritor Ken Follett, que escreveu Os Pilares da Terra, né? Um grande escritor inglês, ele disse assim, que no livro de ficção, no livro de história, aliás, no livro de história, você sabe que o pão aumentou de preço. Mas na ficção, você vê a dificuldade do pai em sustentar uma família com um pão caro. Essa que é a diferença entre realidade e ficção. Nós vamos projetar um pouco da sua biografia. Municípios Turísticos Piauienses, Turismo, 1996. O livro é uma publicação do Sebrae e se destina a subsidiar empresários, investidores, dirigentes e técnicos de órgãos públicos, pesquisadores e outras pessoas interessadas em conhecer as potencialidades de 19 municípios. O livro foi elaborado pela empresa Parla Comunicação Consultoria Limitada, extinta, à época responsável pela criação do PLANTU, Plano de Desenvolvimento do Espaço Turístico Piauiense. As referências históricas foram escritas pelo professor Antônio Fonseca dos Santos Neto e os aspectos econômicos pelo professor William Jorge Bandeira. Livro esgotado. Você pode falar um pouco desse livro? Sim, esse livro foi muito interessante. O Sebrae estava querendo reunir informações para esse planejamento turístico e me contratou para fazer esse livro. Eu tive muitas viagens por conta dele para poder recolher informações e montar aí 19 municípios potencialmente turísticos que eram, à época, definidos pela Embratur. A Embratur não existia nessa época, o Ministério do Turismo, foi criado somente em 2003. A Embratur que cuidava do turismo nacional. Hoje a Embratur cuida só do turismo internacional. Quem cuida do turismo nacional é o Ministério do Turismo. Então, nessa época, a Embratur tinha esse planejamento aqui para o Estado com 19 municípios que eram considerados turísticos. E eu fiz viagem para cada um desses municípios. O professor Fonseca Neto contou a história de cada um deles, né? A parte histórica desse livro é toda escrita pelo Fonseca. Piauí, Terra Querida, Turismo 2007. O livro aborda roteiros turísticos piauienses, destacando os principais atrativos turísticos e informações técnicas sobre o estado. Dotado de mapas ilustrativos, quadro de distância e mais de 300 fotografias, publicado em papel couché, livro esgotado. Eu vou avançar. Vamos aí aos livros das edições Bagaços, livros de literatura. Nós falamos ainda há pouco de romance histórico, aqui vamos entrar em contato com livros de feição literária no seu sentido de textos de fundamentação estética. Macauã, romance 2008. Macauã é uma ficção entremeada de personagens históricos e mitológicos que, algum tempo passado, participaram ativamente da formação cultural das civilizações. Os ambientes descritos foram adaptados para gerar um enredo que se passa há pelo menos 3.000 anos. Alguns acontecimentos foram adicionados para criar uma referência temporal, a descrição de aspectos da vida em sociedade, em uma época tão distante, pode apresentar pequenas divergências por conta das infidáveis fontes de pesquisa que tratam de costumes antigos. Embora a arqueologia forneça elementos para a reconstituição da vida social em épocas remotas, é sempre instigante rebuscar a maneira como as pessoas faziam as suas refeições, de que forma dormiam, o que comiam, como se relacionavam no comércio, como realizavam as suas atividades de lazer, o que serviam e como eram os serviços de bares e restaurantes, produção do conhecimento e uma infindável relação de atitudes que muitas vezes nos põem à prova na hora de relatá-las em ousado trabalho de investigação histórica. Eu pergunto a você, diante desse livro que nós ainda há pouco lemos, onde entra a sociologia nas pesquisas que dão fundamentação à sua literatura? Na sua perspectiva de pesquisador, preocupação com a descrição do tecido social
Ou isso adquire segunda natureza em sua obra? Essa é a parte mais difícil que existe na narrativa. É você entender como a sociedade vivia na época que você está escrevendo. Ora, Macauã é um romance que se passa há 3.000 anos. Como eram as sociedades há 3.000 anos? O garfo já existia, a faca já existia, a colher já existia. Como é que as pessoas comiam? O que é que bebiam? O tipo de copo usavam? O vestido que usavam? As mulheres usavam alguma coisa por baixo? Não usavam? Os homens? Sabe, são detalhes que, se você não tiver o cuidado, você pode cometer erros históricos terríveis. Então, isso é muito angustiante na hora de você escrever uma história sobre isso. Você chega num país como os Estados Unidos, vai num museu, você encontra, desde a época da criação do homem até o tempo atual, você encontra como é que eram os comportamentos sociais. E hoje aqui nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar essas informações. Eu escrevo, por exemplo, sobre Teresina há 200 anos atrás. Como era Teresina há 200 anos atrás? O que é que existia aqui nessa região? Como as pessoas viviam? E há 100 anos, quando a cidade foi descoberta, quando se começou a construir a cidade, como eram essas pessoas? O que elas vestiam? O que faziam no meio da rua? Então, quando você está escrevendo um romance de época, esse aspecto social que você está se referindo, ele é uma das partes mais difíceis que existem. Eu estou escrevendo, acabei de escrever, como eu disse, um romance sobre Lisboa no século XVI, e eu tive a sorte de encontrar um livro muito bom que retrata toda a vida de Lisboa no século XVI, como é que as pessoas viviam. Isso aí facilita demais para o pesquisador, quando você encontra uma fonte preciosa que lhe dê munição para você enriquecer sua narrativa. Começar pela sua biografia. Enéas do Rego Barros nasceu em Teresina, Piauí, no dia 19 de abril de 1954. Formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí e especializou-se em Planejamento e Administração do Turismo. Pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, tendo ainda cursado especialização em Jornalismo e Marketing na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Implantou o primeiro curso de bacharelado em turismo do estado do Piauí, vinculado à Associação do Ensino Superior do Piauí, AESP. E foi coordenador e professor durante 8 anos, 2000 a 2008. Foi vencedor do prêmio H. Dobal de livros publicados em 2017, promovido pela Academia Piauiense de Letras e Fundação Monsenhor Chaves, com o romance O Escravo e o Senhor da Parnaíba. E recebeu menção honrosa no mesmo concurso com o romance O Mistério das Bonecas de Porcelana. Atualmente é coordenador especial de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Teresina. Assessor de marketing para a cadeia de restaurantes Favorito e escritor romancista com 19 livros publicados, entre romances, ensaios, livros técnicos e biografias, além, naturalmente, de livros reportagens. Então, vamos ver aqui alguns dos livros do escritor Enéas Barros. Então, vamos lá. Então, edições próprias. Nós temos aí 1996, Piauí, Viagens, Guia Turístico Cultural. O que diz essa publicação? Vamos lá. Essa publicação pretende contribuir para a montagem do inventário do produto turístico piauiense. Aborda diversos roteiros turísticos para que você possa conhecer melhor o Piauí. São eles: Roteiro do Gado, Campo Maior, Roteiro de Mistérios, Parque Nacional de 7 Cidades, Roteiro de Verão, Litoral, Roteiro das Opalas, Pedro II, Roteiro das Águas, Açude José de Freitas, Rios e Barras, Cachoeira do Urubu, Roteiro Cultural, Amarante Floriano Eiras, Roteiro da Arqueologia, São Raimundo Nonato, Roteiro de Teresina. Além dessas informações, o livro apresenta as características técnicas do Piauí, mapas dos corredores turísticos principais, distâncias, rios, lagoas, açudes, ilhas, parques, lendas, curiosidades e gastronomia. Livro esgotado. Em verdade vos digo, eu vou avançar um pouco aqui, tá? Depois a gente vamos voltar para fazer alguns questionamentos. Eu era menino quando minha avó me obrigava a assistir às missas de domingo na igreja do Meduna, lá para as bandas do Cabral. Depois tinha que ficar mais 1 hora para acompanhar as aulas de catecismo. Eu me preparava para a primeira comunhão. O domingo, para uma criança,
é dia de festas e brincadeiras. Passar uma grande parte da manhã em uma igreja era simplesmente angustiante. A sorte eram os outros colegas que, como eu, tinham que estar presentes, tornando aquela imposição mais amena. Ali aprendíamos sobre a Bíblia e especialmente sobre a vida de Jesus. Para comungarmos, precisávamos receber Jesus no coração. Lembro que os meus tios, praticamente na minha idade, da minha idade, eram coroinhas da igreja de São Benedito, aqueles meninos que ajudam as celebrações. Nunca fui coroinha, mas gostava das sobras de hóstia, o corpo de Cristo, que eram feitas no fundo da igreja e guardadas em grandes sacos para distribuição aos fiéis depois de abençoadas pelo padre. Livro esgotado. Este aqui eu não conhecia. Eu vou voltar aqui ao guia turístico. Esse, naturalmente, é o primeiro livro. Você escreveu outros livros que têm essa mesma característica, né? Eu tenho conhecimento, né? Esse livro, na verdade, ele foi o primeiro livro que eu fiz. E ele foi feito uma outra edição, foi patrocinada pelo Senai Nacional, edição que foi esgotada em 2, 3 meses, porque é um livro que ele foi feito, a segunda edição dele foi feita toda em papel couché, com mais de 300 fotografias do estado do Piauí. Nessa época não existia assim, nenhuma publicação que reunisse tantas informações sobre turismo no Piauí. Por isso que ele teve essa aceitação muito grande, que as pessoas compravam para dar de presente também, para mandar para fora, porque é um retrato do estado do Piauí de norte a sul, que eu viajei muito o estado do Piauí para reunir essas informações todas aí. Qual é o lugar, Inés, da pesquisa, da influência da pesquisa em turismo, da pesquisa sobre a identidade do Piauí? Porque eu vejo permanentemente nas suas obras uma preocupação com a identidade do Piauí sendo materializada em forma de literatura. Inclusive os personagens, né, dos livros que você constrói são personagens que, em geral, mantêm essa relação com a identidade do Piauí. Qual é o lugar do turismo? Qual é o lugar da identidade do Piauí dentro dos romances que você escreveu? Olha, eu sigo sempre aquele lema de Leão Tolstói, né? Se queres ser universal, canta a tua aldeia. Então, eu não consigo escrever sobre outros lugares sem fazer um vínculo com a nossa terra, independente do local. Eu já fiz aqui, todos os meus livros têm um viés aqui para o Piauí, com exceção de Traga-me um Espadachim, que se passa todo na Europa, no Reino Unido, ali na Escócia, na Espanha, na França, mas ele tem no final dele um viés para o Brasil, que é dali onde vai nascer Esperança. Esperança é, na verdade, uma continuação de Traga-me um Espadachim. Então, como o personagem de Traga-me um Espadachim encerra, visando vir para o Brasil para resgatar um sobrinho, eu digo, bom, se ele veio para cá, para o Brasil, no século XVIII, meados do século XVIII, o que é que estava acontecendo no Piauí nessa época? Aí comecei a pensar, aí descobri uma coisa fascinante, foi a mesma época de Esperança Garcia. Ela estava viva nessa época, vivendo aqui na Fazenda Algodões, próximo a Oeiras. Eu digo, então, eu tenho que criar uma expedição por dentro do interior da Bahia, entrando pelo sul do Piauí, passando por sertões de dentro, atravessando aquelas serras lá da Capivara, que na época não era Capivara, mas eram os sertões de dentro para ali, até chegar na Fazenda Algodões e prosseguir até as serras de Ibiapaba. Então, é um lance desse que me faz procurar fazer o link com o nosso estado. Esse livro de ensaios, né? Em verdade, vos digo, o que há é o livro seu em que há a presença viva da infância numa aproximação maior com o escritor? Não. Esse livro ele surgiu por conta da quantidade de pessoas que me perguntavam se eu acreditava em Deus. Então, de tanto me fazerem essa pergunta, eu resolvi escrever um livro para responder essa pergunta. Então, eu passei um ano estudando o Velho e o Novo Testamento, lendo literatura a respeito do assunto, até formar
uma opinião a respeito disso e passar para o livro. Então, ele é um livro que esclarece o meu pensamento a respeito desse tema. Vamos passar aqui para o Parabelo, que é o livro seu que eu mais aprecio, por uma razão muito especial. A paisagem de minha cidade natal está aqui materializada, né? Eu me identifico demais com este livro, né? Sobre muitos aspectos, né? Das descrições que você faz sobre de um tempo em que as distâncias elas pareciam muito maiores do que eram em função da ausência de estradas, tal qual nós conhecemos hoje, né? Pela descrição que você faz da cidade festiva, né? Em que os rios ocupam um lugar muito especial, também a bebida, né? Nessa comunidade, né? Então, você consegue, né, descrever muito bem, né, inserir muito bem esses personagens dentro da narrativa. É a Rosalice ou Rosalina? Uma das personagens muito bem Rosalice. Rosalice, né? Então, nós temos ali personagens concretos, né, como, quer dizer, baseados neles, como o motorista Gregório. Vamos encontrar toda a ambiência e a vida de Gregório, as relações, a presença viva de autoridades religiosas, do tempo em que a narrativa está ambientada. Então, nós temos literalmente, você fez uma pesquisa histórica intensa, buscou a memória oral, fez entrevistas para construir seus personagens. Então, nós temos um diálogo muito vivo com a história e a memória oral nessa narrativa, e reproduz um pouco da ambiência da cidade de Barras, ainda que sob a forma de ficção, né? Então, eu gosto muito desse livro. Eu vou perguntar a você uma pergunta que eu ia deixar para o final do nosso diálogo, mas aqui o contexto já me favorece, eu vou me antecipar. A preocupação com o suspense é um dos primeiros elementos do seu pensamento quando você está planejando um romance, porque o suspense, eu digo suspense como matéria como processo de organização da estrutura narrativa. Vamos encontrar o adiantamento de informações que apareceriam no final, nós vamos encontrar o flashback, a supervalorização de espaço, de personagem com uma ação que se repete frequentemente, seja pela memória, seja pelo fluxo de retomada dela. Então, todos esses elementos, os elementos que caracterizam o suspense, que nós encontraríamos, por exemplo, num filme de terror, nós vamos encontrar materializados na sua narrativa, né? Então, eu pergunto a você, quando você escreve os seus romances, você sempre pensa, no primeiro momento, como manter o leitor em suspense? Porque todos eles conseguem alcançar isso com uma habilidade surpreendente. Olha, eu vou lhe revelar uma informação que eu pouco converso sobre isso, mas quando eu começo a escrever uma história, eu não uso planejamento. Eu não sou uma pessoa planejada quando quero escrever um romance. Eu tenho amigos escritores que sabem exatamente como vão começar, como vai ser o desenrolar e como vai ser o final das suas histórias. Eu tenho um livro aqui muito interessante, Como os Escritores Escrevem. Então, cada escritor tem uma forma completamente diferente de fazer sua narrativa. Na minha, eu nunca sei como eu vou começar, porque quando eu estou pesquisando sobre o assunto, eu vou à exaustão, fico até uma pessoa antipática, porque eu só quero falar sobre aquilo o tempo inteiro, né, com meus amigos, eu fico envolvido muito com a história que eu vou começar a narrar. Quando surge o primeiro parágrafo, é assim como se fosse um pontapé que eu dei para começar a história. Eu não sei como ela vai terminar. E muitas dessas histórias, elas começam já pela metade, quer dizer, o primeiro parágrafo ou a primeira parte da história que eu descrevo, ela já é uma cena que você vai reencontrar um pouco mais na frente. Primeiro, ela lhe chama a atenção para aquele fato, para aquela situação, para que você fique curioso com o que vai acontecer para frente. Recentemente, um amigo meu acabou de ler Esperança e me disse isso: rapaz, a gente tem vontade de saber o que é que vai acontecer logo depois. A mesma coisa com O Escravo e o Senhor da Parnaíba, que é um livro que ele realmente tem começo, meio e fim. Ele é um livro linear, historicamente, coisa que não é muito comum na minha literatura. Geralmente eu começo com algum fato futuro, volto para o passado e dou o desenvolvimento até aquele fato voltar lá na frente. Então, eu não tenho assim um método.
Eu não tenho um método de escrever. O método é não ter método algum. Quando eu começo a escrever, a história vai surgindo, os personagens vão se movimentando, todo dia eu vou criando aquelas situações novas. Às vezes eu boto uma situação tão desesperada, tão difícil, que eu mesmo digo, como é que eu vou me sair disso aqui? Aí você acaba encontrando um caminho, porque você está trabalhando com uma ficção, né? Você não tem como um espelho na realidade, então as coisas fluem melhor. Mas, quer dizer, você tem um espelho na realidade pelo fato histórico, mas dentro daquela parte ficcional você pode se movimentar com mais facilidade. Então, eu não sei, não tenho um planejamento para trabalhar com essas histórias, e esse suspense vem porque eu estou sempre imaginando, que eu me coloco na posição do leitor, estou sempre imaginando o que é que o leitor estaria preocupado em encontrar na narrativa, e aí eu vou ajustando com o tempo. Nonon, O Menino da Lagoa Grande, biografia do Fonte Ibiapina, a história de vida de Fonte Ibiapina, de sua infância, meninice e adolescência, nos arredores de Picos, foi saudável, dinâmica e repleta de situações que serviriam para enriquecer os textos que compôs durante toda a sua vida. Ele mesmo sempre deixou claro que tudo que escreveu, embora ficção, baseou-se em sua vivência de menino de fazenda. E tudo acabou por se romper bruscamente com a sua mudança para Teresina, onde deslanchou a carreira jurídica e se consolidou como um grande escritor de projeção nacional. A princípio, eu perguntaria, você que teve convivência com Fonte Ibiapina, desfrutou da influência dele, qual a influência do Fonte Ibiapina sobre a sua formação de leitor e, naturalmente, também de escritor? Gilson, na casa da minha avó, nós tínhamos um respeito muito grande pela biblioteca de Fonte Ibiapina. Nós éramos muitos meninos. A casa de Fonte Ibiapina sempre era ali no Por Enquanto, onde hoje é a PAI. Era uma casa grande, de quintal grande, com muitas árvores frutíferas, muitas árvores frondosas, campo de futebol, poço para você pegar água naquela época. Eles vendiam água também lá. Então, a casa deles sempre tinha 20, 30 pessoas circulando ali, muita gente. Então, a meninada brincava tudo quanto é canto da casa, mas quando chegava na porta do escritório de Fonte Ibiapina, todo mundo freava e olhava para dentro assim com um respeito muito grande. Então, era uma coisa assim que minha avó protegia muito a criação de Fonte Ibiapina. Então, quando eu frequentava a biblioteca dele, ele me pedia, né, procura um livro tal que eu não sei onde encontrar, tá, deve estar por ali. Aí eu comecei, enquanto ele escrevia na máquina ali, eu ficava do lado, folheando aqueles livros maravilhosos. Ele deixou mais de 7.000 volumes quando ele faleceu. Então, eram muitos livros que tinham ali à disposição. E eu comecei a fazer uns cadernos de anotação, não sei se você lembra, tinha uns cadernos do MEC, naquela época, os caderninhos tudo com bacaninha, e eu anotava tudo. Ainda hoje eu tenho esses cadernos aqui guardados comigo, das anotações que eu fazia no escritório de Fonte Ibiapina. Então, essa convivência com os livros me ensinou a respeitar os livros, me ensinou a observar os detalhes. O Fonte Ibiapina tinha uns cadernos que ele anotava, ele pegava esses cadernos, quando ele terminava um romance, 5, 6 cadernos, ele entregava para alguém datilografar. E uma curiosidade me chamou a atenção, nenhum caderno do Fonte Ibiapina tinha um borrão. Ele escrevia, parecia até que ele tinha passado a limpo. Eu digo, mas não pode passar 5, 6 cadernos a limpo. Ele escrevia o romance dele na caneta, ali na pena, e não tinha um erro. Parece que a história fluía assim com uma facilidade muito grande. Então, minha convivência com Fonte Ibiapina foi muito fundamental para a influência que eu tive para a literatura. E fazer este livro, particularmente, foi a possibilidade de você viver o que precisamente? Olha, eu estava escrevendo um romance aqui em Teresina chamado O Sétimo. Era um romance policial sobre tráfico de drogas em Teresina. Aí um dia me deu um estalo. Eu sempre digo que o escritor ele tem assim um estalo que dá na cabeça dele para descobrir um tema. Aí eu pensei, por que não escrever sobre meu avô Fonte Ibiapina? Se eu convivi com ele, se eu tive acesso a toda a literatura dele, conheço muito da vida dele, então resolvi fazer uma biografia romanceada, contar a história de Fonte Ibiapina. E fui a Picos várias vezes, encontrei lá o irmão dele, o Pebinha, que era o irmão mais novo, faleceu
faleceu um mês depois da entrevista que eu fiz com ele. Foi uma lástima. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista com ele, estava preparando para voltar a Picos para conversar com ele novamente quando ele faleceu. E o Pebinha me contou muito da infância deles, como foi a vida deles e tudo. Aí eu juntei isso tudo, entrevistei muitos familiares. Foi muito doloroso fazer esse livro, porque eu tive que voltar no tempo, tive que me juntar às minhas lembranças para poder escrever. Inclusive, no finalzinho do livro, eu faço até uma referência ao tanto de dor que eu senti nessa época para escrever esse livro. Mas foi muito prazeroso e hoje é um registro que a gente tem da vida desse grande escritor piauiense. Nós temos aqui a edição do Turco Ciselador com capa já da Nova Aliança. Eu vou ler aqui o enredo. O turco Benjamin Amir morava em uma das últimas casas da Rua da Glória antes de iniciar a fileira de choupanas. Dividiu o espaço com a esposa, Zahra. O casal chegou ao Brasil em 1863, fugindo dos otomanos, que perseguiam os árabes e cristãos. Mas não haviam sido apenas conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos que os trouxeram a praias distantes. As atividades artesanais que desenvolviam em sua aldeia, suficientes para mantê-los em razoável condição de vida, foram afetados pelo comércio internacional, com a chegada das estradas e novas rotas de comercialização. Não tinham condições de competir. A frágil estrutura agrária os empurrava para os grandes centros urbanos, os quais não conseguiam suportar a grande massa de aventureiros que diariamente fugiam das regiões rurais. Não havia restado alternativa e acabaram aportando no Brasil. Foi uma surpresa quando desembarcaram no porto do Recife, ao invés de chegarem aos Estados Unidos como imaginavam. Bem, você quer falar um pouco sobre esse livro? Esse livro tem um aspecto interessante, que ele se passa na época da construção da igreja de São Benedito, e eu gostaria até que os teresinenses, quando tivessem a oportunidade de ir no centro, observassem as portas da igreja de São Benedito e verificassem lá os detalhes das suas fechaduras, das suas travas, né, o detalhe da porta, que foram cinzeladas pelo Sebastião Mendes, que é o rapaz que é retratado nesse livro aí, que é exatamente o cinzelador. Ele era para ser o personagem principal, mas como encontrei muito pouca referência sobre ele, apenas 4 referências sobre o Sebastião Mendes, o turco acabou tomando um corpo maior dentro do romance. Por isso que ele é o turco e o cinzelador, e não o cinzelador e o turco. Bem, gosto muito desse romance, O Mistério das Bonecas e Porcelana. Todas as janelas do sobrado davam para a Praça João Luiz Ferreira, no centro de Teresina. As luzes estavam apagadas e pouco se percebiam a silhueta de Beatriz, que àquela hora da noite se aproveitava de uma resta de luz do poste da rua para vislumbrar o quarto destruído por sua fúria. Passava das 9, trajava um camisolão branco que costumava usar para dormir. Estava recostada à parede de tal forma que era possível, com apenas um movimento da cabeça, vislumbrar a praça. As janelas eram pintadas de marrom escuro, com suaves contornos brancos para contrastar com o bege das paredes que se erguiam imponentes e davam forma ao casarão. Segurava com visível impaciência um dos filhos pela mão. Era André, cujo choro contido Beatriz não suportava mais. Os cabelos em desalinho emprestavam-lhe um aspecto tenebroso, embora reconhecesse as razões que estavam deixando o garoto bastante assustado e confuso. Esse livro... Me permita que lhe fazer um questionamento. Nós temos aqui muito vivo um interesse nesse livro, a mim pareceu isso também, com a descrição da arquitetura também, né? Especialmente, né, do espaço onde acontece essa narrativa. Em geral, você costuma pontuar notas de arquitetura quando está construindo seus livros? O que representa para a sua narrativa os elementos espaciais na construção da ambiência literária? São enriquecedores da narrativa, né? Porque, na verdade, eu estava escrevendo uma biografia do
Juvencio Alves de Carvalho, que é avô do amigo meu, do Luiz Ayrton, e eu tive que fazer uma pausa enquanto a família preparava a genealogia, e uma história que aconteceu nesse romance, nessa biografia do Juvencio Alves de Carvalho, me chamou a atenção. Existiam duas mulheres que moravam na Praça Pedro II, em um casarão, e uma delas colecionava boneca de porcelana. Então, esse casarão existiu, ele fica lá na esquina contrária, onde é o prédio do INSS, lá na Praça João Luiz Ferreira. Eu fui visitar o prédio, infelizmente tinha um colégio lá que conseguiu modificar completamente a estrutura interna do prédio, colocando divisória, mudou o taco, botou um piso lá de borracha, mudou completamente a estrutura. Eu tive a sorte de encontrar uma senhora que conviveu com essa família, que conheceu bem o casarão, e ela pôde me descrever. Então, a descrição do casarão é toda baseada no que as pessoas me contam a respeito daquilo e nas fotografias antigas que eu busco pelos arquivos. Nós temos aí o Escravo e o Senhor da Parnaíba. Esse livro suscitou amplo interesse por força, sobretudo, de nós termos aí as histórias em torno da figura de Simplição da Parnaíba sendo recuperadas. Você, naturalmente, que mergulhou, né, no passado da vila de Parnaíba, creio eu, para construir a narrativa, e em suas pesquisas, Enéas, o que lhe chamou mais a atenção no processo de construção de O Escravo e o Senhor da Parnaíba? O que me chamou mais a atenção nesse livro foi o estigma que existe na sociedade a respeito do Simplício Dias. Teve aqui em Teresina, teve um historiador chamado Josias Carneiro que escreveu um livro chamado Simplício Simplição da Parnaíba. Esse livro é uma série de absurdos a respeito do Simplício. Dizem que ele fazia coisa, maltratava escravos, atirava em escravos, jogava as feras, botaram até feras lá em Parnaíba, coisa que nunca existiu. Então diziam coisas que ele estuprava mulheres, que ele era um maluco. O Simplição era um cara muito doido lá em Parnaíba. Mas veja, o Simplício estudou na Europa, o Simplício trouxe para o Piauí a maçonaria. E os maçons são pessoas do bem, são pessoas que pacíficas, entendeu? Eles jamais fariam as coisas aceitariam que fizessem as coisas que dizem que o Simplício fez, principalmente nesse livro, Simplício, Simplição da Parnaíba. Então, nesse livro eu resgato um pouco dessa tranquilidade do Simplício, mostrando ele com uma alma mais humana. Agora, ele teve inúmeras tragédias na vida dele. A última que deu o nascimento dessa história foi que ele perdeu uma filha para um escravo. Um escravo matou a filha dele em 1850, a Carolina Tomásia, mas o Simplício já tinha falecido nessa época. Então, é um livro palpitante que conta a saga dessa família. Esse livro, particularmente, lhe aproximou um tanto do cotidiano da Igreja Católica no sentido de vasculhar documentos clericais, correto? Tem um outro livro que eu fiz um pouco mais na frente, que você ainda vai ver, que é o Frutos de Fátima, que me deu mais informações ainda. Mas esse livro aqui, eu fui solicitado pelo padre Wellstone, que hoje mora na Alemanha. Ele me pediu que fizesse a biografia de Dom Alfredo. Dom Alfredo resistia, porque ele é um homem muito recatado, é um homem que não gosta de se expor, mas acabou cedendo. E eu fiz umas 5 entrevistas com Dom Alfredo para ele me contar como foi a vida dele. Então, eu transformei as informações que ele me passou na história que está narrada nesse livro. E, para sorte nossa e para a felicidade nossa, ele foi publicado na Áustria em alemão. O Dom Alfredo era austríaco, então foi publicado em alemão. Quer dizer, eu acho que é um dos primeiros livros de autores piauienses publicados em alemão. Eu não sei se tem outro não, viu, Dilson? Você que é um homem da literatura bem mais conhecedor do que eu, mas mais à frente você vai ver a capa dele em alemão. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Traga-me um espadachim. Esse romance me levou à pesquisa histórica realizada precisamente. Vamos ler o enredo para que o leitor curioso que eventualmente possa não ter lido a obra possa conhecê-lo. Um livro com resumo das obras do padre franciscano William de Ockham.
fundamentou a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão e levou ao rompimento do rei com a Igreja de Roma. Foi catalogado na biblioteca de Westminster. Tudo bem, em 1541, me desculpe, pedi para não correr risco de pronúncia, sob o número 282, e atravessou quase 2 séculos de história. 6 séculos. 6 séculos. Vou avançar um pouquinho. Bem, o que motivaria alguém que está fora que está precisamente no Brasil, que está no Nordeste, a ler este livro, Enéas? De que maneira a narrativa foi constituída de tal modo que lhe dê um interesse coletivo? Eu tive já a oportunidade de visitar a Europa por 3 vezes. A Europa é um continente que é fascinante, né? Tudo na Europa é fascinante. Eu sou muito ligado àquilo ali, porque historicamente você anda na Inglaterra, você anda na Escócia, tudo é história, respira história. É uma coisa que me fascinou a história. Então eu fiquei imaginando como é que eu poderia escrever um romance que se passasse naquela região. Desde que depois eu tivesse o linkzinho aqui para o nosso estado do Piauí. Mas eu queria um romance que se passasse naquela região. Frutos de Fátima é seu 18º livro, de 2019. O caminho trilhado pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Teresina, nasceu na região das Aparições da Virgem aos 3 Pastorinhos, em Portugal, pois veio de lá a associação ao seu nome. Este livro abre com as origens da cidade de Fátima, atravessa os mistérios das aparições, acompanha a Virgem peregrina em sua visita a Teresina, apresenta o decreto de criação da paróquia, discorre sobre os primeiros padres, relembra as primeiras lideranças, ouve muitos paroquianos da atualidade, faz um relato precioso da vida do padre Tony Batista e os seus sinais de Deus, e expõe a competente estrutura viva de uma paróquia em saída, que reúne a comunidade em volta da palavra de Deus e alimenta a todos como casa de pão da Eucaristia, na comum união e devoção à Senhora de Fátima, a mãe do belo amor. Eu perguntaria a você, o que há de coletivo nesse livro, nessa obra? Coletivo? Sim. O sentido de coletividade, de que maneira ele aparece nesse livro? Olha, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima era muito grande na época em que ela foi criada lá por Dom Avelar Brandão Vilela. E ela depois se encolheu, ela se reduziu muito, mas continua ainda com muitas, como é que eu diria? Com muitas ramificações, diria assim. Então foi muito difícil fazer esse livro, embora eu tivesse a assessoria do Padre Tony, que ele consegui fazer várias entrevistas com ele, tivesse aquela assessoria toda, mas foi muito difícil fazer porque é muito complexo esse mundo. É um mundo de informações que tem, é um mundo de projetos que a paróquia faz, desenvolve para a sociedade. É um mundo de informações que você colhe ali no dia a dia para você poder juntar tudo e conseguir fazer um trabalho desse. Então o livro abre com um pouco da vida do padre Tony Batista, né? A infância dele, como foi que ele viveu, até a parte mais adulta, depois entra propriamente nas atividades que a paróquia desenvolve. Bem, coletivo aí no sentido, né, das obras sociais que são de todas conhecidas, né? A Paróquia de Fátima tem um trabalho social evidente, né? Então vamos aí ao 19º livro, né? Esperança. A Esperança, ela, como eu lhe disse, ela é uma continuação do Traga-me um Espadachim. Em Traga-me um Espadachim, existe uma personagem que é degradada para o Brasil porque foi descoberto que ela lia livros proibidos e a igreja não aceitava. A igreja tinha um códex, tinha um código, né, de livros, uma relação de livros que ninguém podia ler, eram proibidos. Se você fosse pego com algum desses livros, você era condenado por heresia e poderia sofrer degredo por um determinado tempo. Essa personagem foi degradada para o Brasil durante 3 anos. Ela veio para cá para passar 3 anos aqui no Brasil. E aqui no Brasil ela foi estuprada, tem toda uma situação que aconteceu com ela, que teve esse desdobramento do irmão dela ter que vir para o Brasil para poder resgatar um sobrinho.
Então, Esperança começa exatamente quando esse quando esse irmão dessa personagem vem para o Brasil para resgatar o sobrinho, e aqui acontece essa expedição, que ele vai no sentido aqui de Oeiras e Serras de Ibiapaba. É um livro que eu gostei muito de fazer, porque ele é muito palpitante em relação à história da Bahia, como é que eram os inquisidores que viviam na Bahia nessa época, né? O Brasil teve também um pouco da Inquisição portuguesa, eram os comissários do Santo Ofício que viviam aqui nessa época. Então, há uma expedição, na verdade, duas expedições, uma de um padre que vem para cá e a outra em perseguição a essa outra expedição. Então, são duas expedições no mesmo caminho por onde andaram os bandeirantes. Nessa época das entradas e bandeiras, tinha essa diferença. As entradas eram as expedições em busca de terras e aprisionamento indígena financiada pelo governo, e as bandeiras eram financiadas pela iniciativa privada. A maior bandeira que existia no Brasil era de Garcia Dávila, onde hoje tem a Torre de Garcia Dávila, né, que é a torre lá no município do interior da Bahia. Antigamente chamava Morro da Tatuapara, que é onde ficou a casa da Torre de Garcia Dávila. Então, Garcia Dávila foi o homem mais rico que já deu no Brasil nessa época colonial. Ele tinha 800 mil hectares de terra, que ia da Bahia ao Maranhão, tudo pertencia a ele. E o Domingos Afonso Mafrense foi um bandeirante da Casa da Torre de Garcia Dávila. Ele veio para cá, para o Piauí, comprou muitas fazendas, conseguiu muitas fazendas ali no interior, no sul do Piauí, e deixou, antes de morrer, em testamento, essas fazendas para os jesuítas. Deixou 31 fazendas para os jesuítas lá da casa dos jesuítas na Bahia, de Salvador. Ele doou essas terras. Então, a Esperança morava numa fazenda que pertenceu a Domingos Afonso Mafrense. Enéas, eu vou aqui entrar no aspecto que talvez suscite polêmica em torno desse tema, e você se sinta à vontade se você achar conveniente nós prolongarmos um pouco a discussão. Em geral, temas palpitantes na narrativa de ficção, como é o caso do que se constituiu nos últimos anos em torno da figura de Esperança Garcia, costumam fazer com que se lance, né, muitos olhares sobre a história oficial. Né? A sua narrativa está alinhada com a história oficial, ou é uma narrativa de questionamentos das novas representações que a história tem construída sobre Esperança Garcia? Olha, na verdade, eu digo para você, com toda a sinceridade das pesquisas que eu fiz, é muito difícil você ter uma história oficial de Esperança Garcia. Existem apenas três documentos que se referem a Esperança Garcia. É a carta que ela escreveu, a famosa carta. É uma outra carta, que foi escrita por uma pessoa que não assinou, que foi junto com a carta de Esperança Garcia, que é da mesma época. Tem uma professora que escreveu um livro sobre Esperança Garcia lá pela OAB, em que ela diz que essa carta provavelmente foi escrita pelo tenente José Esteves. E esse segundo documento, e o terceiro documento é uma relação de escravos que foi encontrado 8 anos depois da fuga de Esperança Garcia, onde apenas aparece o nome dela e o nome do marido dela, nada mais. Então, pela carta de Esperança Garcia, pela carta do tenente e pela ação de escravos, não se pode fazer uma história de Esperança Garcia. Ali não diz se ela era branca, negra, mulata, não diz a cor dela. Diz que ela era escrava. Ali não diz se ela era uma escrava que nasceu no Brasil, se ela era escrava pura. Ali não diz se o pai dela era branco, se o pai dela era negro, se a mãe era branca, se o pai era negro. Ali não diz nada da vida dela. Não diz se ela mancava da perna, se ela tinha o cabelo comprido ou curto, se ela tinha o olho preto, azul ou marrom. Não diz nada sobre a vida dela. Então, o ficcionista, a pessoa que escreve um romance, eu, no meu caso, posso me sentir à vontade para criar a minha Esperança Garcia. Foi feito um concurso no ano passado aqui em Teresina, que o concurso se chamava Um Rosto para Esperança Garcia. Quem ganhou esse concurso foi a nossa amiga Dora Parentes. Ela ganhou esse concurso, ela criou lá um rosto para Esperança Garcia e disseram, é isso aqui. Perguntaram para o sociólogo Luiz Motti, foi até o Joca Oeiras, há um tempo atrás, perguntou para o Luiz Motti como é que ele imaginava que era Esperança Garcia. Aí ele disse, olha, ela devia usar vestido de algodão, porque trabalhava numa fazenda de algodões, ela tinha o cabelo preso,
e ela não mostrava os seios, não andava nua porque ela era católica, então eu tinha um rosto sofrido. Essa é a imagem que ele fez de Esperança Garcia. A minha não é essa imagem. Por que que Esperança Garcia ficou notória? Porque ela apanhou muito do cara que obrigou ela a ficar em casa, na casa dele como cozinheira. Por que que esse homem batia muito nela? Aí vem aqui o nosso historiador chamado Hélio Ferreira, que disse que provavelmente esse tenente que batia nela, ele era apaixonado por ela porque ela era muito bonita, podia ser um viés sexual em cima dessa agressão. Como ela era casada no católico, tinha um marido, ela não aceitava ter relações com ele, então por conta disso ele batia nela. Então eu fui juntando essas informações e criei a minha história para a Esperança Garcia. Então ninguém pode dizer que ela não tinha os olhos verdes, que ela não tinha os olhos azuis, que os olhos dela eram marrom, que o cabelo dela era pequenininho, era curto, que o cabelo dela era comprido. Ninguém pode dizer isso, porque não existe esse tipo de descrição a respeito dela. Então, eu entro bem aí. Eu faço a minha descrição a respeito da Esperança, que vocês vão ver nesse romance, que eu acho ele fascinante. O que é para você um personagem de ficção? Vamos ler aqui. Eu pediria que você lesse aqui esse trecho de Esperança, e depois você nos respondesse o que é o personagem de ficção para você, tá? Então nós vamos ler aqui o texto. Eu pedi que você acompanhasse aí a leitura, né? Fizesse a leitura. Você pode iniciar. Dá para acompanhar? Você tá... Ah, sim, tranquilo. Antes que o padre o mandasse procurá-la, o leigo Jacinto levantou-se da mesa e saiu em busca de Catarina, que havia ido para os fundos da casa depois que ouviu a revelação feita à mesa. Ela não poderia recusar o chamado do padre, por isso levantou-se de onde estava, passou as mãos no vestido e entrou na sala, ajeitando o pano amarrado à cabeça. Então você está mesmo grávida? Perguntou Garcia Dávila. Catarina não sabia o que dizer, enquanto Faustino a observava e pedia que ela sentisse o que não tivesse medo. Sim, senhor, respondeu uma trêmula adolescente. Desde quando? Há 3 meses. 3 meses? Sim, senhor. Meu caro senhor Faustino, pelas leis de Deus, acho que vocês deveriam se casar. O senhor concorda, Padre Manuel? O que hei de fazer, senhor Garcia? Concordar, meu caro. O senhor está de acordo, senhor Faustino? Sim, claro. E a mocinha que também concorda em casar-se? Catarina sorriu timidamente. Pois bem, tudo resolvido, sentenciou Garcia Dávila. O padre aqui vai marcar a data, uma data de esperança para esse mundo desenfreado de conflitos entre negros e brancos e alguns índios para perturbar-nos o sossego. Esse casamento vai mostrar que é possível essa harmonia. Vai trazer, como eu disse, esperança para todos nós. Por isso, meu caro senhor Faustino, eu tenho um pedido a lhe fazer. Catarina continuava de pé, próxima a Garcia Dávila, ouvindo a conversa. Pois não, senhor Garcia, qual é o seu pedido? Se essa criança for mulher, gostaria que o senhor a batizasse nos preceitos religiosos e a chamasse de Esperança. Esperança Garcia, para atestar que a casa da Torre de Garcia Dávila abençoou esse casamento. Bem. Então, considerando aí o trecho que você leu, o que é um personagem de ficção? Olha, o que é um personagem de ficção? É, a sua ótica. Olha, na minha ótica, o personagem de ficção é aquele que não é real. Começamos desse princípio, né? Mas, olha, o personagem de ficção, ele não é muito difícil de criar, porque observe que os meus personagens, eles estão sempre junto de personagens verdadeiros. Garcia Dávila era o terceiro Garcia Dávila, e não é o primeiro Garcia Dávila da época que Tomé de Souza chegou no Brasil. Isso já era a terceira, quarta geração para frente. Mas o Garcia Dávila tinha terras aqui no sul do Piauí, junto com o Domingos Afonso Mafrense. E ele fiscalizava essas terras, viajava, passava 2 anos, 3 anos fora de casa, viajando por essas terras dele. Então, numa dessas passagens por Algodões, aconteceu esse diálogo entre o padre, o Garcia Dávila, que é o Garcia Dávila, o personagem verdadeiro, e o Manuel, o padre Manuel, um personagem de ficção, mas já tem aí também o tenente Faustino, o tenente José Esteves, que é um personagem verdadeiro, o Faustino, que é um personagem de ficção, surgiu aí apenas para contrapor com a Catarina, para poder nascer Esperança Garcia, porque ninguém sabe quem foram os pais de Esperança Garcia. Ninguém tem essa ideia de quem foi isso. Entendeu? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas... Enéas, para finalizarmos aqui o nosso diálogo, a sua obra ela gira em torno da produção de textos que
contemplam os três gêneros. Nós temos textos de divulgação do turismo, vários livros de nossas potencialidades. Nós temos livros que abordam a divulgação de nossas potencialidades turísticas, biografias, livros que são biografias e livros que são romances. Definindo aí o papel do escritor em cada uma delas. O que caracteriza para você o seu romance, a sua biografia, o livro de divulgação turística? O que é o escritor Enéas Barros em cada um das três feições de livros que costuma escrever? Olha, eu hoje me identifico melhor com o romance. Eu gosto muito de escrever essas histórias de fôlego, né? E meus romances, eles ultimamente têm acima de 300 páginas, que são romances bem consubstanciados. E por que eu gosto de escrever romance? Porque sou uma pessoa apegada ao passado, gosto da história do Piauí no passado, não gosto de escrever nada sobre o presente, apenas o meu livro. Eu tenho poucos livros que eu escrevi que ainda existem personagens vivos, então eu tenho essa afinidade. A outra parte é porque eu sempre fui técnico, né? Eu tenho a minha pós-graduação que eu fiz em Recife, é uma pós-graduação em planejamento turístico. Na época, me senti na obrigação de escrever um livro sobre turismo. Não existia nada sobre turismo no estado do Piauí. As pessoas queriam, os estudantes principalmente, queriam fazer pesquisas sobre o Piauí e não encontrava literatura sobre o estado. E aí escrevi Piauí Terra Querida, que foi o meu primeiro livro de fôlego. E o meu primeiro romance foi Macauã. Na verdade, foi o primeiro romance que eu escrevi. Então, eu tenho livros técnicos porque eu sou uma pessoa da área técnica, sempre fui uma pessoa da área técnica, e principalmente ligada ao turismo. E tive a sorte também de fazer um curso de jornalismo e marketing na Universidade de Nebraska, o que também me deu assim muitos elementos para compor histórias, né? Então, as biografias eu faço por consequência. Elas são biografias porque as famílias me pedem para escrever, porque sabem que eu escrevo e gosto de escrever, tenho livros publicados e acham que a gente pode fazer biografia. A única coisa que eu nunca me atrevi a fazer foi poesia. Eu já fiz uma poesia uma vez, até para um amigo meu aqui, uma poesia que eu até gostei, um soneto. Eu gosto muito dos sonetos, né? Influência de William Shakespeare. Eu gosto muito dos sonetos, aquele tipo de rima, 4-4-3-3. Eu acho muito bacana aquilo ali, mas nunca me atrevi a entrar por esse ramo. Eu sou de prosa, eu não sou de poesia, entendeu? Então tá aí, é isso aí, um pouco de mim para ir para você e para a sua audiência.